Hoje nossa entrevista é com o ex-prefeito de Barra do Rio Azul e também ex-presidente da FAMURS, Marcelo Arruda, que tem feito o seu papel social na busca de recursos para Erechim e para toda a nossa região. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui na TV Erechim Marcelo Arruda, que foi presidente da FAMURS e também presidente de Barra do Rio Azul. A gente ainda está naquele clima de te chamar de presidente, de prefeito, mas sabemos que agora você articula politicamente para a nossa região de uma forma diferente, não dentro dessas lideranças, mas participando de algumas ações, Marcelo. Olá, Sandra, olá a todos os espectadores da TV Erechim, uma alegria poder estar aqui, com muito orgulho, né, de ter sido 8 anos prefeito de Barra do Rio Azul. A gente sempre ser lembrado como prefeito, acho que é um orgulho para todo cidadão poder ter ajudado a tua cidade, a tua região como gestor, e também como presidente da FAMURS, né, a gente conseguiu ao longo desse 1 ano mostrar a importância dessa federação, poder conectar os 497 municípios e ter assumido num momento difícil, né, Sandra, onde naquele momento, final de maio, quando a gente assumia a presidência, 95 cidades em calamidade, 359 situação de emergência frente às enchentes que atingiram, inclusive Barra do Rio Azul, Severiano e Ponte Preta aqui na região, né, e todo o nosso estado, né, a gente vivia um momento difícil, mas com muito diálogo, com muita parceria, a gente conseguiu os municípios, o governo do estado, o governo federal, buscar caminhos e soluções para a gente poder restabelecer a normalidade nas nossas cidades e trabalhar a reconstrução, né? Essa reconstrução com resiliência que a gente tem batido na tecla ao longo de toda a nossa gestão, que nós não podíamos mais reconstruir do jeito que eram as nossas cidades, o nosso estado, né? Então temos que ter estradas mais estruturadas para conviver com essas enchentes, vendavais, chuvas de granizo, as pontes mais altas e mais resistentes, as moradias e os comércios trabalhar aonde estão nas áreas de risco, trabalhar o deslocamento para áreas seguras, como está sendo feito em Barra do Rio Azul, né? Hoje quem passar por lá vai ver uma cidade que conseguiu novamente se reerguer e essa reconstrução está sendo feita, pensada através de estudos que nós tivemos na parceria da URI Campos de Erechim e da Federal Fronteira Sul. E isso também eu bati muito na tecla ao longo de 1 ano, Sandra, para poder realmente cada cidade buscar a parceria das universidades, porque as mudanças climáticas vão continuar. Então não adianta a gente às vezes se iludir, só rezar ou achar que vai acontecer daqui 50, 70 anos. A gente tem que saber que a qualquer momento pode acontecer um evento climático, então cada cidade tem que ter o diagnóstico, tem que trabalhar o treinamento, a orientação da sua população. Então foi um mandato muito produtivo, de muitas entregas, e agora voltamos a ser um bom cidadão, mas não deixando de poder querer ajudar a nossa região, nosso estado. Né, o Alto Uruguai aqui, que é uma região maravilhosa, né, pessoas que querem fazer a diferença, mas a gente tem muitos desafios ainda para poder alavancar o desenvolvimento e a gente quer continuar ajudando e colaborando com a nossa região. Pois é, Marcelo, recentemente você esteve em Brasília acompanhando a marcha dos prefeitos com os prefeitos aqui da nossa região. As articulações para a nossa região foram positivas? Sim, Sandra, sempre é um momento de networking, né? Nós tínhamos mais de 14 mil pessoas lá na marcha dos municípios. Infelizmente ainda a gente tem essa concentração do dinheiro lá na capital, é injusto, né? Porque toda a responsabilidade está com os prefeitos e prefeitas e as gestões municipais, saúde, educação, infraestrutura, segurança. E a cada R$100 que o cidadão paga de impostos, 60 fica lá em Brasília e só 40 dividido entre os estados e os municípios. E todo o compromisso está aqui na ponta. Então essa marcha que já vem há mais de 40 anos é para realmente poder a cada ano estar sensibilizando, mostrando que o sistema é injusto, reivindicando que tanto o parlamento como o governo federal não interfira nos municípios, que eles criam políticas e impõem para os municípios fazer, mas cada cidade tem uma realidade, cada município sabe o que tem que atuar para o seu cidadão, e às vezes aquela política genérica que vem de baixo para cima, às vezes ela é muito bom lá para o Nordeste, mas não atende o Sul, é aqui para o Sudeste e não é a realidade do Norte. Então, essa independência, esse respeito que se pede, né, que realmente cada ente tem autonomia para poder estar legislando e trabalhando pela sua população. Mas entre as pautas eu aproveitei lá para estar falando da nossa Transbrasiliana, né? Um sonho que quando fala Transbrasiliana, né, Sandra, todo mundo já arrepia. Pergunta. Uma das pautas que a gente trouxe lá para realmente poder ver. Eu vinha como presidente da FAMURS já acompanhando, junto com a nossa AMAL, junto com as nossas lideranças aqui da região, que é uma obra muito importante, é o único trecho de ponta a ponta do Brasil que não está asfaltado, são esses 69 quilômetros de Erechim a Passo Fundo.
é uma rodovia importantíssima para a gente poder melhorar a nossa logística, para poder ter mais facilidade de escoamento e produção. Nós temos muitos caminhões, aqueles bitrem, que às vezes o pessoal tem que desengatar porque a 135, que é o nosso trecho estadual, não permite rodar. Então muitos empresários relatam que tem que desengatar o caminhão, ir até Passo Fundo, deixa lá o implemento, volta a buscar. Então tu vê a ginástica, o custo, o tempo. E como é que está a Transbrasiliano? Porque o pessoal, volta a falar, às vezes o pessoal fica arrepiado e não acredita mais, porque é uma obra de décadas, né? Já passou muitas pessoas e infelizmente ela foi utilizada muitas vezes politicamente, né? Mas nos últimos anos, e a gente tem que registrar aqui, em 2019 iniciou um movimento, que foi o ProBR 153, na época tinha o prefeito Mário Seron lá de Ipiranga do Sul, os Coredes aqui norte, lá do Planalto, a UPF, a URI, todos os municípios, e essa comissão trabalhou intensamente para poder, na época, conseguir o dinheiro para sair o projeto, em 2020, foi 5 milhões, se eu não me engano, através de uma emenda da bancada. Então o DENIT contratou esse projeto e após 5 anos o projeto ficou pronto. Então, o que nós temos de concreto? Projeto básico pronto. No dia 30/4, o DENIT também já tinha contratado ano passado, recebeu o projeto executivo e agora está encaminhando a licença ambiental na FEPAM. Eu conversei com o diretor de projetos e ele assumiu o compromisso agora no início do segundo semestre de estar protocolando esse projeto na FEPAM, porque o governo do estado já tem como prioridade, assim que esse projeto for protocolado pelo DENIT, para poder analisar e liberar essa licença dentro dos critérios técnicos. E qual que é o movimento que agora a gente vai envolver? As nossas associações de municípios, a MAU, AMPLA, os municípios da região, as associações comerciais, enfim, todas as entidades, para a gente fazer a pressão política agora. Então, tecnicamente, a obra está redondinha para poder ser licitada. Só que agora precisa dotação orçamentária. Então, nós temos que trabalhar para que o governo federal coloque no PAC obras, encaminhe um projeto para a Câmara dos Deputados e Senado para criar a dotação, está estimado em meio bilhão de reais. Claro que não precisa ter todo esse recurso, vai montando um escalonamento, né? Porque é uma obra de 7 a 8 anos, né? Nós estamos falando assim, é uma obra complexa, é uma rodovia que tem que ter 8 metros de largura, 2 metros de acostamento, ter toda a estrutura para suportar um alto fluxo de caminhões. Então, o caminho é esse. Agora, nos próximos dias, nós montar essa comissão, Sandra, e em conjunto, independente de partido, independente de ideologia, nós batalhar aqui pelo Alto Uruguai, pelo norte do Rio Grande do Sul, porque mais do que nunca a gente tem agora as condições técnicas, né? Não tem nenhum político ou burocrata lá de Brasília que vai dizer assim, ó, mas dependemos de tal projeto pronto, dependemos de alguma questão técnica. É uma das obras agora que está mais redondinha para poder realmente ir à licitação. Então, agora é o momento de nós mobilizar todos os políticos, todas as lideranças, todas as forças aqui do Alto Uruguai, do norte do Rio Grande do Sul, para a gente conseguir essa dotação orçamentária e, quem sabe, ver no segundo semestre essa obra ir à licitação e ver no início de 2026 os primeiros metros, né, da pavimentação da 153, que vai ajudar muito a nossa região. A gente vai colocar em outro patamar aqui o Alto Uruguai, com mais essa alternativa de rodovia, né? Então, nós vamos ter 2 caminhos para poder estar conectando com Porto Alegre, para poder estar conectando com a região norte do estado. Então, é um momento importante, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Embora você esteve em Brasília tratando especificamente dessas pautas aí, outras pautas também entraram no diálogo lá. Por exemplo, pautas voltadas à saúde da nossa região. Existe a expectativa de repente, a gente conseguir aumentar o valor dos recursos vindos para a Fundação Hospitalar? Sim, Sandra, eu aproveitei também, eu tenho um bom relacionamento com o deputado federal Darley. Então, nesse momento, eu referendei a importância, junto com o prefeito Polis, junto com as lideranças do Hospital Santa Terezinha, para a gente conseguir um importante recurso que nos próximos dias nós vamos estar anunciando, mas é um dos maiores aportes parlamentares que está vindo aqui para o Hospital Santa Terezinha e também para o Hospital Caridade, para aproveitar a contratação de serviços da Câmara hiperbárica, até que não chega aquela pelo SUS. Sim. Hoje, muitas pessoas têm que ir a Passo Fundo, aguardar dias, às vezes acabam perdendo um dos membros do seu corpo, porque o que acontece? Essa câmara ela permite a aceleração da cicatrização. Sim. E pelo SUS nós só temos em Passo Fundo. E o Hospital de Caridade aqui tem esse sistema, e nessa parceria que nos próximos dias nós vamos anunciar, no início de julho, vai permitir que as pessoas possam acessar o serviço aqui através desse recurso que vai vir do deputado Darley, numa parceria com o Hospital Santa Terezinha. Então é uma ação muito importante, que eu vou deixar para o início de julho para a gente poder anunciar, mas são boas notícias aqui para ajudar, em conjunto com todas as ações que estão sendo feitas.
eu estou muito feliz de ver vereadores, as lideranças aqui da região, todo mundo batalhando um pouquinho, cada um fazendo a sua parte. A gente consegue ajudar o Hospital Santa Terezinha, que é o nosso grande plano de saúde aqui da região e do norte do estado, que são mais de 40 municípios que acessam aqui os serviços de oncologia, trauma e outros serviços. E o atendimento que nós temos aqui é diferenciado e, infelizmente, o recurso que vem do governo do estado, do governo federal, é insuficiente para cobrir. E quando a gente consegue essas verbas através dos deputados, vai sobrar mais recursos para a Prefeitura de Erechim, que hoje tem colocado, na parceria da Câmara e da Prefeitura, quase 10 milhões por ano, né? São 10 milhões que poderiam estar sendo ajudados empresas, podiam estar sendo ajudado pavimentações na cidade, entre outros investimentos. Então, essa ação a gente está trabalhando e nos próximos dias vamos ter boas notícias aí para o Hospital Santa Terezinha e o Hospital Caridade. Recentemente você realizou um dos maiores eventos da FAMURS aqui no município de Erechim. Isso reverberou no estado todo. Muitas pessoas que nunca tinham vindo para Erechim vieram e puderam constatar de perto o avanço em todas as áreas. Essa união de todos os poderes faz diferença perante ao Estado? Com certeza, né? Foi um momento ímpar a gente fazer pela primeira vez um congresso aqui da FAMURS. A gente trouxe toda a imprensa do Estado, a gente trouxe as lideranças. Até o governador do estado era para estar aqui, mas infelizmente a neblina impediu, ele estava já no aeroporto aguardando. Sim. Nós tivemos o vice-governador, né, os secretários de Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Então a gente mostrou, foi o momento de mostrar a força aqui da nossa querida Erechim, de todo o Alto Uruguai. Todo mundo saiu daqui encantado, né, porque o pessoal sabe, escuta que tem grandes empresas, que tem um povo maravilhoso, mas pela nossa questão logística, às vezes acaba não vindo até aqui. Então veio prefeitos que não conheciam essa região, secretários municipais, vereadores, e saíram daqui impressionados pela beleza, pela receptividade, movimentou o setor hoteleiro, movimentou as lojas, movimentou o setor de alimentação, mas principalmente a gente deixou aquela marca e a saudade do pessoal voltar para cá. E claro, e fazer o grande debate municipalista que a gente trouxe as cidades para cá, né, e mostrar para o governo do estado como é importante os investimentos, seja em rodovias, seja no agro, seja para o setor das indústrias, seja para a população em geral, na saúde, entre outros temas, que a gente precisa ajudar todos os cantos do Rio Grande do Sul. Mas o Alto Uruguai, né, tem feito a sua parte, é uma das regiões que tem colaborado muito com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Aqui a gente tem um setor de indústrias, de serviços, o comércio, que é destaque para todo o Rio Grande do Sul. Então, foi muito importante esse evento e a gente conseguiu encerrar o nosso mandato da FAMURS num grande momento, né, de valorização da nossa região, mostrar aqui o Alto Uruguai para todo o Rio Grande do Sul e mostrar, né, como é importante uma federação que está presente com os prefeitos, com as prefeitas, né, com todas as entidades, para a gente poder valorizar o municipalismo, que é no município que tudo acontece. Então, esse evento buscou realmente debater os grandes temas e a gente poder trazer o pessoal aqui para o Alto Uruguai e valorizar a nossa região. Pois é, Marcelo, outro assunto importante que as pessoas têm curiosidade em saber sobre a finalização da obra é a ponte de Campinas, que vai dar um salto muito grande para quem precisa se locomover por aquela região. Como é que está? Realmente, na última semana tivemos uma notícia boa. O prefeito Paulo Batista de Campinas, a gente também estava acompanhando como presidente da FAMURS, mas a liderança é do município de Campinas do Sul, que tem licitado a obra, que correu atrás de todos os recursos para viabilizar um sonho ali dessa região. Sim. Que vai ligar a MAL com a ANZOP, a MNG. É uma rota que antes se utilizava por balsa, ainda se utiliza, as empresas gastam muito diariamente ali para poder estar escoando a produção. E a ponte estava pronta, só que estava faltando ainda o pagamento de uma emenda de quase 6 milhões. E teve todo esse debate que o pessoal acompanhou, STF, deputados, enfim, e acabou atrasando. Esse dinheiro era para ter entrado no final do ano, só que agora liberou na semana passada já 3 milhões. Então, a empresa recebe o valor que já tinha executado e agora volta para concluir. E a expectativa, pelas informações da Prefeitura de Campinas do Sul, é que nos próximos 90 dias fique pronta essa obra e que vai ser entregue. Foi uma parceria, então, de deputados, do governo federal, do governo do estado, né? O governador Eduardo Leite colocou 7 milhões também para poder ajudar os municípios, a Prefeitura de Campinas, o Onda Alta, e que vai, mais uma obra que vai conectar as nossas regiões, vai trazer muito desenvolvimento. E o próximo passo, que a gente já deixou encaminhado no ano passado, quando a gente teve numa reunião com o governador Eduardo Leite, que teve a comissão aqui, que é da AMAL, da CIE, da CDL, FEComércio, Sindicato Rural,
a URI, enfim, o Credenor, várias entidades que se pediu para trabalhar o asfaltamento, então, da ponte até Ronda Alta, que são 10,5 quilômetros. Então, ali o Estado já está atualizando o projeto e assim que ele ficar pronto, vai licitar. E vai ficar faltando o trecho da ponte até Campinas do Sul, que 4 está pavimentado e falta 6,5 km. Então, o pessoal também já está trabalhando no diálogo com o governo do Estado para buscar esses recursos, que nos próximos anos então vão poder ver o trecho pavimentado, vai ficar mais fácil ainda para poder estar escoando a produção. E são obras assim que pareciam impossíveis, mas com a organização, com a mobilização e com a união das lideranças, é mais um sonho que está sendo realizado aqui no Alto Uruguai. Com certeza, mas também temos a questão dos pedágios, que iniciou esse debate durante a tua gestão na FAMURS. Pedagiamos, não pedagiamos? Essa questão é bem polêmica. Realmente é um tema complexo, né? A região tem tido o entendimento que o custo de produção, o custo de logística está muito alto, né? Então a gente tem visto os movimentos. A gente está aguardando agora, o governo do estado assumiu um compromisso de apresentar uma nova proposta. O valor que foi apresentado inicialmente realmente ficou impagável para a população que usa diariamente essa rodovia. São 4 pontos de cobrança, seriam R$ 35 para ir e voltar de Passo Fundo. Então isso a gente já tinha passado na época que não tem como. Hoje existe um pedágio que a gente está pagando e infelizmente esse pedágio eu considero um assalto ao cidadão, que é lá em Coxilha, onde quando a gente passa lá paga R$ 5 e que não está entregando acostamento, não entrega sinalização. A gente que passa de noite ali, às vezes, tu tem que ficar cuidando das capoeiras para não poder sair da rodovia. Então, esse sim, infelizmente, está sendo um valor que não está dando retorno. Agora, dentro disso, pelo que a gente ouviu, Sandra, se fosse menos pontos de cobrança e uma tarifa que ficasse um valor mais justo, existe uma aceitabilidade da região para poder ter uma rodovia duplicada, né? Que a proposta o que seria? Duplicar de Erechim até Getúlio, de Getúlio até Sertão e o trecho de Coxilha até Passo Fundo. Ia melhorar muito essa rodovia, né? Mas o desafio é buscar, né, esse equilíbrio dentro de uma tarifa que fique justo. Se você passar hoje de Tio Hugo até Porto Alegre, vocês estão vendo lá a transformação da 386, que se não tivesse o pedágio, não ia acontecer aquela obra, né? Infelizmente o governo federal não terminou nem a obra lá, 116, que vai lá para Pelotas, ainda são 20 anos que está trabalhando aquela duplicação e ainda falta um trecho para concluir. Então é isso que a gente tem que ter muita tranquilidade, né, de realmente fazer um debate sereno. Simplesmente dizer que é contra e não apresentar uma solução, dizer que o governo tem dinheiro para fazer a duplicação, você está mentindo para a população. Agora, se a gente fazer um debate com todas as lideranças, sim, a gente aceita, mas desde que seja num preço que seja possível de pagar pela população, pelos empresários, mas não uma tarifa que foi apresentada. Então vamos aguardar a promessa agora que até dia 15 a dia 20 o governo do estado apresente a nova proposta e a gente espera que o governo faça esse diálogo realmente de encontrar um ponto de equilíbrio e não imponha um pedágio que fique caro para a população e que realmente acaba onerando os nossos empresários, aquela pessoa que utiliza para ir trabalhar e que consiga reduzir os pontos de cobrança, né? Mas é esse debate que a gente tem que ter muita tranquilidade, isso que eu debati ao longo do ano, simplesmente dizer que é contra e gerar uma expectativa para a população que o governo tem dinheiro para fazer, está mentindo. Então, vamos manter a rodovia do jeito que está e a gente tem que ter consciência que ela vai ficar assim. E, paralelo a isso, eu acho que está acontecendo essa questão, volto a falar da Transbrasiliana, ela é mais uma alternativa, mas a gente precisa ter boas rodovias, né, Sandra? Porque hoje, para tu se deslocar de madrugada, Erechim a Passo Fundo, 45 minutos. De dia é 1h15, 1h20, muitos acidentes, né? Empresas que precisam investir ali na rodovia estão correndo grandes riscos, seus funcionários. Então, é isso que a gente tem que identificar e não simplesmente ter um debate, uma proposta política aí que gera uma falsa expectativa na população. Outra questão que Erechim se questiona muito é o futuro político do Marcelo. O Marcelo será candidato a prefeito, o Marcelo será candidato a deputado ou o Marcelo já está com um pé no governo do estado ainda nessa gestão? Sim, Sandra, agora eu tirei um período de férias, foi 8 anos e meio, né? 8 como prefeito, foi um ano presidente da MAU em 2023, depois um ano como presidente da FAMURS. Então, fechando a conta, é 8 anos e meio de muita doação para a nossa comunidade, para a nossa região, e valeu a pena. Eu não me arrependo em nenhum momento, mas, claro, às vezes a gente sacrifica a família, amigos, a vida particular, porque eu não vivo da política, eu sou empresário, aqui a gente tem
Às vezes até o pessoal fala, eu me divido um pouco entre Erechim e Barra do Rio Azul. Eu me criei em Erechim, Sandra. Eu estudei no Colégio Inlau, estudei no João Caruso, lá nas Três Vendas, me formei em Contábeis e Direito na Unicampus de Erechim. Mas toda a nossa ligação familiar tem os laços com Barra do Rio Azul, onde minha esposa veio de lá, eu tive a oportunidade de trabalhar na Prefeitura da Barra, e que criou aquele caminho de ser prefeito daquele município e mostrar que não importa o tamanho da cidade. Se tiver uma gestão comprometida, se batalhar para fazer a diferença, nós mostramos que um pequeno município de 1.700 habitantes, dentro da sua vocação, que era o agro, se tornou uma referência na região e no estado, né, como um dos maiores produtores de suínos, aves, frutas, leite, entre outras atividades. E também agora fiquei muito feliz, no outro dia nós tivemos o evento da Defesa Civil, também se tornou uma referência em captação de recursos. Olha só. Foi uma das cidades que mais buscou recurso para reconstruir. Isso é você saber nas portas onde tem que bater, né, apresentar o projeto corretamente e para poder ter o êxito. Porque às vezes as pessoas encaminham, mas se tu encaminhou errado, acaba dando toda aquela burocracia que existe no poder público. Então, quais são os próximos passos do Marcelo agora? Então, até o final de junho, então, esse momento aqui de poder aproveitar a família, aproveitar, então, realmente cuidar dos negócios. E em julho, né, eu volto novamente aí para poder estar conversando com as lideranças, continuar nesse trabalho de doação e poder ajudar a nossa região e o municipalismo. Ainda não defini, tenho o convite para poder colaborar com o governo do estado, tenho o convite para poder estar ajudando no setor do municipalismo e também tenho a possibilidade de estar colaborando de forma mais informal, sem ter aquele compromisso, né, diário, às vezes que tu tem que estar se tu assume um cargo, né, tu tem todo aquele compromisso, está lá em Porto Alegre, sim, enfim. Então, isso que eu vou estar decidindo em julho, mas com certeza a gente quer continuar ajudando a região, Sandra. Então, os desafios que eu tenho agora é para 2026, né, para realmente debater com o nosso Alto Uruguai, debater com os nossos municípios uma pré-candidatura para deputado estadual. Né? Então, é nesse momento que eu tenho trabalhado, conversado com o pessoal. O Alto Uruguai tem quase 200 mil votos, mas com as abstenções, as pessoas que estão desanimadas com o sistema, acaba tendo 160 mil votos. Então, nós temos condição de eleger 3 deputados estaduais. O deputado federal, a gente tem que fazer uma construção maior, não só do Alto Uruguai, tem que envolver mais 2 regiões, quem sabe a Munor, a Ampla, a MNG, para realmente a gente poder ter um parlamentar, porque só da região aqui de Erechim nós não vamos conseguir eleger. Então, nós temos que ter um trabalho maior, coletivo. Então, é esse desafio que nós temos que fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, estou à disposição, mas também tenho a maturidade de entender se existe algum nome com mais potencial, alguém que realmente consiga unir. A gente tem que trabalhar em conjunto ano que vem, independente do partido, para a gente pensar na nossa região, porque, infelizmente, nós ficamos nas últimas eleições, cada um pensando no projeto político pessoal. E acabou trabalhando o projeto de nós ter parlamentares. Há quantos anos nós não temos deputados estaduais ou deputado federal aqui da nossa região? Então, é esse debate que a gente tem que fazer com as lideranças para a gente poder buscar esse espaço, porque a gente conseguiu avançar tanto nos últimos anos, não tendo o voto lá na Assembleia. Imagina se a gente conseguir realmente ter pessoas ligadas aqui, que conhecem cada município, que conhecem a nossa realidade, conhecem bem Erechim, a gente vai conseguir poder ajudar muito mais e poder conquistar melhorias aqui para o nosso Alto Uruguai. Hoje o Marcelo está num partido, pretende mudar para outro partido aí no decorrer deste ano? Sim, nós estamos agora dialogando, né? Eu tenho conversado muito no caminho do governador Eduardo Leite, pelo reconhecimento do trabalho dele. A gente teve uma parceria muito grande como prefeito, como presidente da FAMURS, é um governo que valoriza os municípios, que valoriza o diálogo. Então, a tendência é que a gente siga nesse caminho do governador Eduardo Leite. Só estamos aguardando agora, ele fez essa mudança de partido, que foi o PSD. Então, nós estamos aguardando agora ele fazer toda a movimentação para depois, agora em julho, então, poder fazer o encaminhamento para a gente poder, então, seguir o rumo, poder trabalhar em conjunto com a nossa região e com os municípios que acreditam no nosso trabalho, a gente poder debater o 2026 com muita serenidade, volto a falar, pensando no projeto da região, não o projeto pessoal do Marcelo, porque eu acho que, eu sempre defendi isso, que os municípios, a nossa região tem que estar acima de qualquer projeto pessoal. Então, é isso que nós vamos estar trabalhando para 2026, para ver se a gente consegue ter o maior entendimento possível. Unanimidade nunca vamos ter, mas se a gente conseguir unir e somar as lideranças e as pessoas de bem aqui da nossa região, nós vamos transformar o Alto Uruguai e vamos conquistar muita coisa aqui para o nosso norte do estado. Bom, agora tu tira um período aí de reconexão com a família, vai aproveitar um descanso ao lado dos seus. E no mês de julho a gente volta a conversar então sobre todas essas obras que estão acontecendo
e sobre este recurso para a saúde que eu acho que vai impactar a nossa região, que já é referência em saúde, né? Vai se tornar muito mais. Com certeza, acho que nós temos que aproveitar que esse grande referência seja do hospital público, que é o Santa Terezinha, do hospital filantrópico, que é o Caridade, a rede particular aqui, que é referência, né? E nós temos que trabalhar além da saúde, até eu tive a oportunidade na missão que eu acompanhei o governo do estado o ano passado foi Dubai, Japão e China. Lá em Dubai hoje se tornou uma referência do turismo da saúde, né? Onde as pessoas buscam tratamento, mas ao mesmo tempo os familiares vêm para cá. Então Erechim tem todo esse potencial e a gente também tem que aproveitar para conciliar todos, primeiro, fortalecer o serviço e ao mesmo tempo aproveitar todas essas pessoas que estão circulando aqui para poder ajudar o comércio, poder ajudar o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. Então tem muita coisa boa para acontecer e a gente vai voltar a conversar, a gente vai continuar ajudando, colaborando para a gente poder fazer a diferença aqui pela nossa região. Marcelo, obrigada por estar aqui, obrigada por sempre atender o nosso convite prontamente, deixar teus negócios para vir conversar com a população de Erechim. Bom descanso, sucesso nas tuas decisões e que Deus guie esse teu novo caminho que começa a partir de julho. Obrigado, Sandra, obrigado a todos. Mais uma vez agradecer a todo mundo que ajudou, que colaborou, né, que sempre está nos apoiando. E vamos assim, pessoal, cada um compreendendo, se tolerando, se ajudando, perdoando, para a gente poder pensar em algo maior, que é realmente a gente poder ajudar as pessoas. Eu sempre tenho defendido essa tecla que temos que valorizar a nossa família, temos que valorizar a nossa comunidade, valorizar a nossa cidade, a nossa região, e para isso cada um tem que se doar, se ajudar, se compreender e pensar no algo maior e que a gente pode fazer muitas mudanças, muitos avanços, e é esse debate que nós vamos fazer ao longo de 2025 e 2026. Um abraço a todos e conte comigo no que precisar, e em julho voltamos a falar das boas notícias aqui para o Alto Uruguai.